Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma semana. Quero abraçar a cada um de vocês com minhas orações e intenção na Santa Missa de hoje. Quero mandar um super abraço para os aniversariantes Joyce Alves, de Brasília, Distrito Federal, e Gisele, de Atibaia, São Paulo. Deus abençoe vocês e que seja uma bênção para todas as pessoas da sua convivência. Hoje é segunda-feira, 17 de junho de 2024. Este podcast é um oferecimento. Vimarra Construtora Londrina. Conheça o Residencial Splendore, bem pertinho aqui da paróquia Nossa Senhora Auxiliadora. Grupo Predial. Gestão e contabilidade para condomínios. Pensou condomínios? Pensou Predial. BMX Seguros e Planos de Saúde. O seu parceiro na busca por impulsionar negócios e simplificar processos. Na descrição deste podcast, você encontra o site de todos os nossos patrocinadores. Prestigie! O evangelho de hoje faz parte de uma pequena unidade literária que vai de Mateus capítulo 5, versículo 17 ao versículo 48, que descreve como passar da antiga justiça dos fariseus à nova justiça do reino de Deus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Senhor nosso Deus, Rei do céu e da terra, dirigi e santificai nossos corações e nossos corpos, nossos sentimentos, palavras e ações, na fidelidade à vossa lei e na obediência à vossa vontade, para que hoje e sempre, por vós auxiliados, alcancemos a liberdade e a salvação. Amém. Mateus capítulo 5, versículos de 38 a 42. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir, e não vires as costas a quem te pede emprestado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A frase olho por olho e dente por dente relata a lei da retaliação. Êxodo capítulo 19, versículos de 15 a 51, 21, 24, Levítico capítulo 24, versículo 20, é um dos pilares da legislação antiga, Código de Hammurabi e Lei das 12 Tábuas. Era para substituir a lei da vingança de sangue, Gênesis capítulo 4. Na época de Jesus, a lei da retaliação ainda estava em vigor, mas poderia ser substituída por uma compensação monetária. A não violência pedida por Jesus não é a resignação covarde, mas a força e a desenvoltura do amor. O poder da impotência tem a sua manifestação mais elevada em Jesus, que foi crucificado pela sua fraqueza, mas vive pelo poder de Deus, 2 Coríntios capítulo 13, e repousa na fé de que a impotência da cruz vence o mal. Com o princípio da não-violência, Jesus contrasta a mentalidade jurídica do Antigo Testamento com o novo ideal do amor. O mal só perde o seu impacto quando não encontra resistência. A igreja perseguida adotou esta atitude ordenada por Jesus. Os apóstolos retiraram-se do sinédrio alegres por terem sido insultados por amor ao nome de Jesus. Atos, capítulo 5, versículo 41.
Os 4 exemplos listados por Mateus pretendem ilustrar o mandamento, mas eu vos digo, não resistais aos ímpios. O tapa na bochecha direita é particularmente doloroso e ultrajante, humilhante. Jesus, açoitado e esbofeteado, confirma com seu exemplo a validade do seu ensinamento. Mateus 26, você confere também Isaías 50. A disputa judicial com aqueles que reivindicam a túnica como depósito ou como indenização por danos não faz mais sentido para o discípulo de Jesus. Aliás, ele nem mesmo fará valer para si o mandamento que proibia a apreensão do manto do pobre e o dever de devolvê-lo antes do pôr do sol. Êxodo capítulo 22, versículo 25, Deuteronômio capítulo 24, versículo 13. Ele dará a túnica e o manto sem oferecer resistência. O terceiro exemplo que confronta o discípulo com a violência é o da requisição por autoridades militares ou estatais para forçá-lo a prestar serviços. Temos um exemplo disso em Mateus capítulo 27, versículo 32, quando saíram encontrar um homem de Cirene chamado Simão e o obrigaram a tomar a sua cruz. A milha era uma medida romana, 1.478 metros. Portanto, lembra concretamente o domínio do Império Romano na época de Jesus e do evangelista. Quando estes desempenhos forçados lhe são impostos, o discípulo de Jesus não deve se rebelar, nem cultivar ódio no seu coração, mas entregar-se livre e voluntariamente para fazer com alegria o dobro daquilo que a arrogância do ímpio exige dele. O quarto exemplo nos apresenta os pobres e os que procuram. Não são inimigos ou pessoas más, mas podem provocar uma reação violenta devido às más experiências anteriores. E aí nós lemos no livro do Eclesiástico, capítulo 29, versículos de 4 a 10, o seguinte: muitos consideram o empréstimo uma dádiva e causam problemas a quem os ajudou. Antes de receber, todos beijam as mãos do credor. Falam em tom humilde para obter os pertences do credor, o amigo, mas no prazo ele tenta ganhar tempo, volta reclamando e culpa as circunstâncias. Se conseguir pagar, o credor receberá apenas a metade e terá que considerar como causa encontrada um novo inimigo. Insultos e insultos em vez de honra devida. No entanto, seja paciente com o pobre e não o faça esperar muito pela esmola. Perca dinheiro para um irmão e amigo. Não deixe que enferruje em vão debaixo da tua pedra. Bom, a motivação do mandamento dê a quem lhe pedir e a quem quiser um empréstimo seu não recuse, será destacada no restante do Evangelho pelo próprio Jesus, que nos ordena cumprir o comportamento do Pai. O vosso Pai que está no céu dará bens a quem lhe pedir. Mateus capítulo 7. Através dessas atitudes, os discípulos se mostram amigos dos seus inimigos e tentam cooperar com Deus para o arrependimento dos injustos e ímpios, como fez Jesus. Ensinamento, inclusive, que está em Romanos capítulo 12. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Se esses princípios e esses comportamentos entrassem na sociedade, não só esta não seria prejudicada, como veria as relações humanas melhorarem mais do que todos os aparatos de justiça, prevenção e repressão podem alcançar. Isso, com certeza. Hoje a igreja celebra São Rainério, padroeiro dos viajantes. Ele nasceu em Pisa, na Itália, no ano de 1118. Seus pais, de famílias ricas, decidiram ajudar seu único filho nos estudos, confiando esta missão a Dom Enrico. Ranieri, como também era conhecido, era dotado para a música e para o canto, preferia a diversão e o lazer aos estudos e compromissos. Ele passou a juventude negligenciando os ensinamentos dos seus pais e os de Dom Enrico. Mas aos 19 anos, Ranieri decidiu mudar radicalmente de vida, a partir do encontro que teve com um eremita chamado Alberto, que veio da Córcega e se estabeleceu no mosteiro de São Vito, o levou a abraçar com convicção a fé cristã e a se colocar no serviço de Deus, tendo recebido o convite de Deus
para ir para a Terra Santa e partiu sem demora. Aos 23 anos, decidiu viver na pobreza absoluta. Se desfez de todas as riquezas e as deu aos pobres e necessitados. Sua única preocupação era imitar o seu mestre Jesus Cristo da melhor maneira possível. Vestindo o manto de penitente dado a todos os peregrinos que iam ao Monte Calvário, o Pilórico passou um longo período entre os eremitas na Terra Santa, onde realizou numerosos milagres. Fazia longos jejuns, normalmente se abstendo de comer todos os dias da semana, exceto às quintas-feiras e aos domingos. A renúncia e o serviço total a Deus lhe permitiram vencer as numerosas tentações que o maligno nunca lhe deixou escapar nos 13 anos de permanência na Terra Santa. Voltando a Pisa em 1154, já rodeado pela fama de santidade, continuou fazendo milagres também na sua cidade natal. Ranieri morreu 7 anos após o seu retorno da Terra Santa, na sexta-feira do dia 17 de junho de 1161. Leigo, como muitos santos daquele século, Ranieri foi lembrado pelos pisanos, habitantes de Pisa, também pelo hábito do santo de dar pão e água abençoados a quem a ele se dirigia, razão pela qual o cônego Benincasa chamou o santo Ranieri dell'Acqua. Rezemos. São Ranieri de Pisa, vós que durante toda a vida realizastes curas e conversões, e que ainda hoje atende às preces dos que vos procuram, peço vossa intercessão por todos aqueles a quem amamos, para que encontrem o caminho da cura, da conversão, da libertação. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa semana para você e amanhã a gente se encontra. E se você conhece alguém que trabalha viajando, manda para ele o nosso Evangelho do Dia. Combinado? Até amanhã.